é uma palavra emotiva e a reação de um indivíduo a ela pode ser influenciada por suas experiências em relação ao próprio pai. A paternidade fala da relação entre um pai e seu filho. Na melhor das hipóteses, esse relacionamento é baseado em amor, autoridade, orientação, confiança e proteção. Se uma criança não conhece seu pai ou raramente tem contato com ele, então suas experiências desse relacionamento íntimo, ordenado por Deus, não serão boas. Na eternidade, antes que qualquer coisa fosse criada, o Deus triuno, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existiam em união, comunhão e amor santos e ininterruptos. Há um Deus. A Bíblia afirma isto em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Tiago capítulo 2, versículo 19 e Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Mas a mesma Bíblia afirma que há uma pluralidade de pessoas na divindade. A Bíblia diz que Deus Pai é uma pessoa distinta. Você pode ler isto em João capítulo 1, versículos 1 e 2, capítulo 20, versículo 17. O Senhor Jesus Cristo, o unigênito, amado Filho de Deus, é uma pessoa e é Deus. Leia, aliás, João, capítulo 1, versículo 1, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 20. Mas o Espírito Santo também é uma pessoa e é Deus. Você pode ler isto no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, Romanos, capítulo 15, versículo 30. Portanto, há três pessoas que são imutáveis e eternas. Há igualdade e unidade das pessoas divinas dentro da divindade. Na salvação dos pecadores, o Pai se propôs a salvar, o Filho tornou a salvação possível e o Espírito Santo conduz os pecadores a um conhecimento salvador do Senhor Jesus Cristo. Em todas essas atividades há igualdade e unidade de propósito e também intenção. Os crentes devem ser batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, como mesmo o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 28, versículo 19. Os crentes oram ao Pai por meio do Filho e têm acesso ao Pai no Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 18. No Antigo Testamento, Deus é revelado como Pai no sentido de ser o Criador. Leia Malaquias capítulo 2, versículo 10. A palavra Pai também é usado de maneira análoga para transmitir seu amor e cuidado por seu povo Israel, como quando lemos, por exemplo, não é teu pai que te comprou? Uma pergunta feita em Deuteronômio capítulo 32, versículo 6. Em Jeremias capítulo 31, versículo 9, lemos, sou pai para Israel e Efraim é meu primogênito. Em Oséias capítulo 11, versículo 1, lemos também, quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. No Salmo capítulo 103, versículo 13, a piedade de Deus por seu povo é comparada à piedade de um pai por seus filhos. Às vezes se afirma que Deus é o pai de toda a humanidade, e se assim fosse, seguir-se-ia que todos os homens são irmãos. Este ensino não é encontrado na palavra de Deus, exceto no sentido, como foi mencionado anteriormente, de ele, Deus o Pai, ser o Criador. O Senhor disse que Satanás era o pai daqueles que não foram salvos. Você pode ler isso em João capítulo 8, versículo 44. O relacionamento especial e espiritual de Deus, sendo o pai de cada um de seus filhos, ou seja, os salvos, é encontrado no Novo Testamento. Aqueles que foram redimidos, salvos pela graça através da fé e confiança na pessoa, no sofrimento substitutivo, o derramamento do seu sangue, ou seja, a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, aqueles que confiaram nele, creram nele, são salvos, nasceram de novo. Você pode ler isso no Evangelho de João, capítulo 3,
versículos 3 a 7, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, eles são filhos de Deus, Evangelho de João capítulo 1, versículos 12 e 13, e pode chamar Deus de Pai, João capítulo 3, versículo 1 João capítulo 3, versículo 1. O Senhor Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, João capítulo 6, versículo 44, e ninguém vem ao Pai senão por mim, em João capítulo 14, versículo 6. Quando os pecadores chegam ao Pai, são adotados, sendo colocados como filhos maduros na família de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 5. O Pai enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 5. Em Romanos capítulo 8, versículo 15, lemos, recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Os crentes são filhos de Deus. São filhos de Deus Pai. Romanos capítulo 8, versículo 14, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como se entender isto nas Escrituras? O Senhor Jesus Cristo é o Filho unigênito, eterno e amado de Deus. Ele é coigual ao Pai. Ele é o Filho eterno do Deus eterno. Leia 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, e podia falar do amor do Pai por ele e da glória que ele tinha com o Pai antes da criação do mundo. Leia João, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 5 e 24. Os judeus perceberam que quando o Senhor Jesus disse que Deus era seu Pai, ele estava reivindicando igualdade com Deus, em João capítulo 5, versículo 18. Ele disse que todos os homens devem honrar o Filho, assim como honra o Pai. João capítulo 5, versículo 23. Há um acordo completo e eterno entre o Pai e o Filho, unidade completa em pensamento e em intenção. O Senhor Jesus disse, eu e o Pai somos um, João capítulo 10, versículo 30, e ele também disse, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, João capítulo 4, versículo 34. O deleite do Pai em seu Filho é eterno. Leia Provérbios capítulo 8, versículo 30. E no início do ministério público do Senhor Jesus, e no final deste ministério, seu Pai proclamou do céu, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17, capítulo 17, versículo 5. O Senhor é eternamente sem pecado. Coríntios capítulo 5, versículo 21, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, 1 João capítulo 3, versículo 5 e Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Ele sempre fez as coisas que agradavam ao Pai. João capítulo 8, versículo 29. Ele era o servo perfeito e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. O Senhor Jesus era Deus manifestado na carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, e Deus conosco, Mateus capítulo 1, versículo 23. Ele nunca deixou de ser o que ele é eternamente. Isto é Deus. Durante seu tempo na terra, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele era homem de dores, experimentado nos sofrimentos e nos trabalhos. Isaías capítulo 53, versículo 3. Ele sofreu, mas procurou em todos os momentos glorificar seu Pai e fazer sua vontade. Nós lemos, porque nem Cristo agradou a si mesmo, mas, como está escrito, as afrontas dos que te afrontaram caíram sobre mim. Romanos capítulo 15, versículo 3. O Senhor suportou censuras e zombarias, foi odiado sem causa. João capítulo 15, versículo 25, e sofreu o ódio, a inimizade e a hostilidade dos homens a Deus, seu Pai. Romanos capítulo 5, versículo 10, Colossenses capítulo 1, versículo 21. Ele voluntariamente sofreu, sangrou e morreu na cruz, glorificando seu Pai, a quem amava, e tornando possível nossa salvação. João capítulo 14, versículo 31. Não podemos saber nada de Deus a menos que Ele,
o Senhor Jesus mesmo nos revele, ou Deus mesmo nos revele, ele de fato se revelou à humanidade. No Antigo Testamento, a revelação era parcial, gradual, pouco a pouco. Mas Deus, que no passado falou aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. A revelação completa e final veio por meio do Senhor Jesus Cristo, cuja glória os discípulos viram, a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Ele é totalmente amável, Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 16, e ele poderia dizer, quem me vê a mim, vê o Pai, João capítulo 14, versículo 9. Ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses capítulo 1, versículo 14, a expressa imagem de sua pessoa, Hebreus capítulo 1, versículo 3, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. O apóstolo João foi levado a escrever: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o declarou, quem o fez conhecer. João capítulo 1, versículo 18. O relacionamento amoroso entre o Pai e o Filho é eterno, ininterrupto e imutável. O Filho está eternamente no seio do Pai, lugar de amor infinito, companheirismo, intimidade e alegria. Ele saiu do Pai e voltou para o Pai. João capítulo 16, versículo 28, ele veio do céu, mas nunca saiu do seio do Pai, o lugar do amor. Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. E o Senhor sempre se dirigiu a Deus como Pai, exceto no quarto dos 7 clamores que ele deu quando pendurado na cruz. Ele não o chama de Pai. Quando as 3 horas de escuridão estavam chegando ao fim e seus sofrimentos estavam em seu clímax, ele deu o mais terrível grito de angústia que já foi dado por um homem. Ele gritou: meu Deus, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Foi um grito de desolação, abandono e sofrimento sem igual. Um grito tão terrível não foi ouvido desde a criação do mundo e nunca mais será ouvido. O Senhor havia sido abandonado por seus discípulos, Mateus capítulo 26, versículo 56, pela nação judaica, João capítulo 19, versículo 15, e agora, pelo seu Deus. Embora o Senhor não tenha, nesta ocasião, se dirigido a Deus como Pai, sua fé em Deus era absoluta e imutável. E ele se dirigiu a ele como meu Deus. Davi escreveu: ainda não vi o justo desamparado, Salmo capítulo 37, versículo 25, mas o único que era verdadeira e completamente justo foi abandonado na cruz para que os pecadores e os pecados daqueles que crescem fossem perdoados e que nunca mais fossem abandonados. Hebreus capítulo 13, versículo 5, mas que esteja com ele na eternidade. Lucas capítulo 23, versículo 43, Filipenses capítulo 1, versículo 23 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Deus o abandonou. Não obstante, o Senhor estava sempre consciente do amor eterno e imutável de seu Pai. O quarto clamor do Senhor na cruz foi uma citação direta de Salmo capítulo 22, versículo 1. Neste versículo, uma pergunta é feita, e esta é a única vez que lemos sobre o Senhor dirigindo uma pergunta a Deus. A resposta à pergunta é dada no 3º versículo do Salmo, e a resposta é: mas tu és santo. Dizem-nos que Deus é puro demais para ver o mal e não pode ver a iniquidade. Abacuque capítulo 1, versículo 13, Deus impôs sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de nós todos. Isaías capítulo 53, versículo 6. Nossos pecados foram lançados por Deus sobre o seu Filho amado.
que era nosso substituto, e a inflexível santidade e justiça de Deus exigia que a oferta pelo pecado fosse punida. Esta punição incluía ser abandonado por Deus. O Senhor não poderia então se dirigir a Deus como Pai, pois Deus estava agindo como juiz. O pecado foi julgado, condenado e punido por Deus na pessoa do Senhor Jesus. As declarações anteriores do Senhor na cruz foram para o benefício de outros e foram tiradas dele por sua misericórdia, graça, amor e compaixão. Mas quando ele clamou, meu Deus, por que me desamparastes? Então, pela primeira vez, ele deu um clamor que foi causado por seus próprios sofrimentos. O Senhor sabia que quando sua alma fosse feita oferta pelo pecado, como temos em Isaías capítulo 53, versículo 10, ele seria abandonado por Deus. Mas ele sabia também que depois de terminar a obra que veio fazer na cruz, a comunhão seria restaurada eternamente e finalmente ele veria o trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. É uma profecia que está em Isaías capítulo 53, versículo 11. 3 das declarações do Senhor na cruz foram orações. Na sua primeira, ele orou, Pai, perdoa-lhes. Lucas capítulo 23, versículo 34. Na segunda vez em que orou, ele disse, meu Deus. E na terceira vez, se dirigiu a Deus como Pai. A segunda vez está em Mateus capítulo 27, versículo 46, e a terceira em Lucas capítulo 23, versículo 46. Quando um dos discípulos do Senhor lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos, o Senhor começou respondendo ao pedido deles, dizendo, quando orares, diga, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Lucas capítulo 11, versículos 1 e 2. O Senhor não estava se juntando a eles naquela oração, ao ensinar eles a orar. Ao ensiná-los a usar as palavras Pai Nosso, o Senhor imediatamente estabeleceu a base de suas orações como a de um pai sendo dirigido por seus filhos. E ao longo dos séculos, os crentes se dirigem a Deus em oração, como crianças, orando ao onipotente, Deus onisciente e onipresente, que é seu Pai. Para evitar que esqueçam o privilégio e a dignidade de sua posição abençoada como filhos de Deus e se familiarizem com o Deus Todo-Poderoso, a quem pela graça eles se dirigem como Pai, o Senhor Jesus disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus o Pai deve ser tratado em todos os momentos com reverência adequada. A paternidade de Deus em relação ao seu Filho amado, o Senhor Jesus, que recebeu o nome quando ele veio aqui de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, é diferente em natureza e essência de sua paternidade em relação aos discípulos e crentes de hoje. Deus é Pai eterno de seu Filho eterno. A relação é eterna. Não teve começo. A relação entre Deus, Pai e um crente, como filho de Deus, teve um começo no tempo. Esse relacionamento começou assim que o pecador foi salvo pela graça de Deus. E o relacionamento é eterno a partir deste ponto. A partir deste momento, aqueles de nós que foram salvos passaram a ter o Espírito Santo habitando em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. E o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Na oração modelo, os discípulos foram ensinados a orar, perdoa-nos os nossos pecados, Lucas capítulo 11, versículo 4. Após a ressurreição, o Senhor apareceu a Maria e disse-lhe, vai ter com meus irmãos. E diz-lhes,
que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, versículo 17. O Senhor se referiu pela primeira vez aos discípulos como meus irmãos e diferenciou entre a paternidade de Deus em relação a si mesmo e aos crentes. Os filhos naturais costumam apresentar algumas das características de seus pais e cabe a nós, que somos, pela graça, filhos de Deus, buscar ser mais conformados ao nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, tornando-nos mais e mais como Deus, nosso Pai Celestial, como o Senhor Jesus mesmo ensinou a seus discípulos em Mateus, capítulo 5, do versículo 43 a 48. Há momentos em que um pai tem que disciplinar e corrigir uma criança. A criança não vai gostar, mas a disciplina é realizada para o benefício da criança e porque o pai ama a criança. Da mesma forma, o Senhor corrige a quem ama. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Como crentes, não gostaremos de ser castigados, mas se reconhecermos que a correção vem de nosso amoroso Pai Celestial, devemos nos examinar diante dele para descobrir a razão e o propósito da correção. Se então respondermos fazendo a sua vontade, ele será glorificado e seremos abençoados, como também está aí no versículo 11 de Hebreus capítulo 12. Um pai terreno pode encontrar grande prazer em seu novo filho ou filha que acabou de nascer. Mas se essa criança não crescer normalmente e se desenvolver fisicamente e mentalmente, isso pode causar grande tristeza. Deus, nosso Pai, quer que cresçamos espiritualmente, que o conheçamos melhor, e conhecê-lo melhor é amá-lo mais. Este amor produzirá um desejo de adorar e servir ao Pai de acordo com sua vontade e para sua glória. Devemos adorá-lo e louvá-lo por meio do Senhor Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo que nos foi dado. Efésios capítulo 2, versículo 18. Os bebês precisam ser alimentados e devemos nos alimentar continuamente da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, que nos mostrará nossa atual condição espiritual e a maneira pelo qual devemos obedecer e servir a Deus. Salmo, capítulo 119, versículo 105. Oração, louvor e ação de graças são instintivos para um crente guiado pelo Espírito e nos é dito: não tenha cuidado de nada, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, faça com que seus pedidos sejam conhecidos a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. À medida que crescemos na graça e no conhecimento e amor de Deus e do Senhor Jesus, conforme 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, descobriremos que nossa fé será testada. Tal teste visa fortalecer nossa fé. E pela graça de Deus, aprenderemos a confiar e obedecê-lo mais plenamente. Seremos mais experientes nas coisas de Deus e poderemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Seremos capacitados pela habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Capacitados pela habitação do Espírito Santo a fazer aquelas boas obras que agradarão a Deus, nosso Pai, e que Ele ordenou que fizéssemos, conforme Efésios capítulo 2, versículo 10 e Colossenses capítulo 1, versículo 10. A evidência de nosso crescimento na graça será vista em nosso crescimento, em nosso crescente amor por Deus, outros crentes e aqueles que estão perdidos. Leia João capítulo 13, versículo 35, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Nos é dito em Efésios capítulo 5, versículo 2, para andar em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. A verdade da paternidade de Deus e o relacionamento eterno existente entre Deus e cada filho de Deus deve ser desfrutado pelos crentes. Como é bom meditar nas palavras de 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, que diz: Eis que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nosso Deus e Pai nos ama e quer que estejamos com Ele no céu, onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente, ou prazeres para sempre. Salmo, capítulo 16, versículo 11.